Olá pessoal, eu sou Douglas Belchior e começa agora na TVT o nosso programa O Tempo Virou. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, estima que em 2021 o setor movimentou cerca de 102 bilhões de dólares em exportações, superando o recorde anterior registrado em 2018, que era de 101 bilhões. Ao mesmo tempo, também em 2021, o desmatamento de áreas protegidas na Amazônia cresceu cerca de 29%, de acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O que levanta a pergunta: quem lucra com as mudanças climáticas? O avanço descontrolado do desmatamento dos principais biomas brasileiros aumenta a capacidade de produção do agronegócio, concentrado nas mãos de poucos. Da mesma forma, impulsiona o desequilíbrio ecológico do planeta, que vive situação crítica quanto às mudanças climáticas e injustiças sociais e ambientais. Como é que está o tempo aí na sua quebrada? Por aqui o tempo virou. O Tempo Virou é uma colaboração entre a TVT e a Agência Alma Preta de Jornalismo. Nós vamos discutir aqui os impactos das mudanças climáticas no cotidiano da população, no contexto rural e urbano brasileiro, no campo e na cidade. Sempre com um convidado, uma convidada especial e uma reportagem. Nós temos um encontro marcado aqui toda semana e você acompanha pela TVT e também nos canais do YouTube e da Alma Preta. Os endereços estão aqui embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, convidamos Jamila Goldfarb, que é doutora em Ciências Humanas pela USP e vice-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Ela também desenvolve pesquisas relacionadas à violação dos direitos humanos e ao poder de grandes corporações em diversos setores da biossegurança, saúde, comunicação e agricultura. Jamila, que satisfação receber você aqui, meu bem. Obrigada, querido. Prazer é todo meu. Vamos debater muito aqui o agronegócio e esses impactos na nossa vida, né? Muito importante. Vamos conhecer agora um pouco mais de Jamila e do seu trabalho na reportagem da semana. Bom, eu sou Jamila, eu sou geógrafa, tenho mestrado, doutorado e agora pós-doutorado, tentando fazer o pós-doutorado também na área de geografia. A questão climática, a gente já sabe que ela está intimamente relacionada ao modelo produtivo no campo, né? Então a gente tem produção, o desmatamento, né? A mudança da cobertura florestal, a mudança do uso do solo, que fala, né? Que é quando tem desflorestamento, queimadas para de repente entrar soja, entrar gado. Isso é um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global no mundo e principalmente no Brasil, né? O Brasil é um grande emissor, mesmo na pandemia, onde a média mundial de emissões diminuiu. Por que no Brasil aumentou? Aumentou porque teve mais queimada, né? Mais desmatamento. E o que entra quando tem desmatamento, que não é acidental? Entra soja, entra gado, né? E quem é que produz isso? Quem produz isso é o grande produtor, são as grandes empresas, os grandes fundos de investimento, os latifundiários, é o chamado agronegócio, né? Que diz que é pop, que é tech, que é tudo, mas que não produz alimento, que não conserva o meio ambiente, que tem uma visão de muito curto prazo, inclusive, né? Então, quando a gente fala em reforma agrária, o que a gente está falando, assim, a reforma agrária, ela está articulada também com a garantia de direito ao território, por populações tradicionais, comunidades quilombolas, povos tradicionais, comunidades indígenas, toda essa população, né? Ribeirinhos, caiçaras, faxinalenses, todas essas populações, historicamente preservam o meio ambiente, preservam a floresta, trabalham com floresta em pé, né? Dependem da floresta. Então, essas populações, que são também as populações que produzem alimento, elas têm que ter o direito à terra garantido. E, ao mesmo tempo, a população sem terra, essa população na cidade, que muitas vezes gostaria de poder voltar para o campo, ter um trabalho agrícola, né? Isso a gente tem visto muito, inclusive com gerações que não têm historicamente ligação com o campo, esse desejo de ir para o campo. Aí a reforma agrária entra como uma possibilidade de romper essa estrutura fundiária tão concentrada e, a partir de uma outra relação, então, com a terra, produzir alimento saudável. E aí o que a gente tem visto é que essas populações, assentadas da reforma agrária, as populações tradicionais, povos e comunidades do campo, das florestas, das águas, são essas as populações que de fato têm no seu modo de vida um combate às mudanças climáticas. E por isso tem que ter todo o apoio da sociedade, assim, tem que ser uma bandeira da sociedade como um todo, porque diz respeito a todos, né? Então, Jamila, fala pra gente aqui
para nossa audiência. Responde essa pergunta. O tempo virou? Vixe, virou, né? Virou, deu cambalhota, trouxe tornado, terremoto, tudo junto, né? Tá difícil a situação. Tá virando e tá feio. Em relação ao clima e à política. Exato. E que são coisas absolutamente interligadas, né? Conectadas. Como é que a gente pode avaliar a questão da reforma agrária no Brasil de hoje? Olha, a gente pode avaliar de um jeito muito ruim. A reforma agrária, na verdade, ela está completamente parada. O INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o órgão nacional responsável por realizar a reforma agrária, ou seja, por fazer as desapropriações e os assentamentos das famílias sem terra, está completamente sem verba. Isso significa que a gente tem uma demanda crescente de famílias sem terra, de famílias que gostariam de estar produzindo alimento, de estar podendo ter uma vida no campo e não estão sendo atendidas. E isso traz um problema muito grande nas cidades também, porque isso significa menos alimento sendo produzido. O que o governo tem feito é substituir a política de reforma agrária, que inclusive consta na Constituição como um dever do Estado, por uma política de titulação. O que significa? Que o Estado está dando título de propriedade para as famílias que estão assentadas já, ao invés de assentar novas famílias. E por que isso é ruim? Porque o título da propriedade, por um lado, ela faz o Estado poder se isentar, ela não precisa mais cuidar dessas famílias que estão assentadas, não tem mais obrigação de fornecer assistência técnica, de gerar infraestrutura nos assentamentos, ele pode se isentar disso. E por outro lado, e pior ainda, é que quando você tem o título da propriedade, se você não dá condições para aquela família viver no campo, produzir, com crédito, assistência técnica, condições de comercialização, não vai dar certo. Então, o que pode acontecer é a família acabar vendendo. Então, você tem um processo de reconcentração de terras. É um processo de privatização da reforma agrária. E isso é muito grave, porque a gente já tem o pior quadro de concentração de terras, acho que do planeta. E a tendência, então, é isso voltar a acontecer, reconcentrar essa terra. E o processo da reforma agrária não deveria pressupor de imediato, além da titulação ou da posse, seja lá qual o procedimento, o apoio também para essas condições? Isso não está regido por uma normativa? Sim, isso está dentro do que é a lei de reforma agrária, né? O Estado ele deveria prover as condições para isso. No entanto, o que a gente vê acontecer é uma política de simples distribuição de terras, o que a gente viu acontecer, né, nos governos anteriores. Eu acho que isso muda de fato com o governo Lula, Dilma também, mas principalmente Lula, onde de fato tem aí uma assistência técnica, créditos e créditos diversificados, créditos que têm a ver com a realidade daquelas famílias, né? Toda uma política aí de infraestrutura para os assentamentos, porque o que não pode acontecer é isso de você quadricula uma fazenda grande e joga a família lá dentro, carpindo embaixo do sol. Isso não é reforma agrária, isso não vai dar certo, a família vai acabar desistindo, vai embora e esse lote volta ou para a mão do Estado, ou então acaba reconcentrando. Então o Estado deveria sim prover tudo isso. Mas para isso precisa de verba, e verba é sempre uma discussão e é uma vontade política que os governos não têm tido. Né? Sobretudo esse, né? Opa! Em qual aspecto podemos relacionar a má distribuição de terras com as mudanças climáticas? Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas costumam não achar que as coisas têm relação, mas elas têm muita relação. Pelo seguinte, as populações tradicionais, as comunidades quilombolas, as populações indígenas, os povos indígenas, os agricultores familiares, né? Toda essa população camponesa de povos e comunidades tradicionais, eles têm um modo de vida, eles têm atividades econômicas que pressupõem um outro tipo de relação com esses territórios, com a natureza. Eles historicamente preservam floresta em pé, preservam a saúde dos recursos hídricos e tudo mais. Então, toda uma política de desconcentração de terra, de titulação de terra, significa que você está mantendo floresta em pé. E isso é combate às mudanças climáticas. Então, quando você tem grandes extensões de monocultura, você tem, ou pecuária extensiva, esses são os piores fatores para as mudanças climáticas. O Brasil ele tem uma coisa muito louca, assim, enquanto na pandemia o mundo inteiro reduziu as suas emissões de gases do efeito estufa, o Brasil aumentou. Nossa. E por que aumentou? Aumentou porque tinha queimada para abrir
para a fazenda de gado, para depois plantar soja, né? Então, enquanto a gente estava na pandemia, estava queimando o Pantanal, estava queimando o Cerrado, estava queimando a Amazônia, para depois pôr gado, para depois pôr soja. E o gado gera muito gases do efeito estufa, as próprias queimadas. Então, são como dois grandes modelos muito opostos. Então, eu sempre falo isso, olha, titulação de terra indígena, demarcação de terra quilombola, reforma agrária são políticas de combate às mudanças climáticas, porque elas preservam as condições ambientais de um jeito muito mais saudável do que esse outro modelo extensivo de grande monocultura e tudo mais. Não sai daí. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre os efeitos da crise climática na agricultura e na alimentação das pessoas. Estamos de volta com O Tempo Virou. Lembrando que o nosso programa está também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e na Alma Preta para você ter acesso ao conteúdo dos nossos programas, inclusive os outros programas também. Hoje aqui recebemos no Tempo Virou Jamila Goldfarb, pesquisadora, vice-presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Jamila, o tempo está virando e eu quero saber de você se diante do cenário que nós temos hoje, de fome crescente, que atinge principalmente as populações negras e periféricas, nós podemos atribuir parte desses contextos à mudança climática também? Olha, a gente pode, mas com devido cuidado. Porque, claro, quando a gente tem esses eventos climáticos, como chove demais numa região, ou chove de menos, ou tem geada quando não se esperava ter, a gente tem perdas de safras, de fato. Então, pequeno, médio ou grande produtor perde a sua safra. Isso acontece, isso é resultado das mudanças climáticas, sem dúvida. No entanto, isso se transformar em fome é um projeto político. Aí é uma causa política, né? Por quê? Porque o que aconteceu no Brasil foi um desmonte de todas as políticas de regulação, de controle de preço dos alimentos. Né? Então, a gente tinha estoques reguladores públicos, a gente tinha instituições que controlavam o preço de determinados alimentos, e tudo isso foi desmontado, a gente não tem mais. E a gente desmontou também, a gente não, né? O governo Temer e o governo Bolsonaro desmontaram, mas também já desde a era Collor, Fernando Henrique, todo esse projeto neoliberal é de desmonte dessas estruturas e das políticas também de abastecimento. Então, a gente teve no governo Lula algumas coisas muito interessantes, como programas de compra antecipada, de compras onde o Estado comprava do produtor e garantia esse abastecimento na cidade, nas creches, nas escolas, nos restaurantes populares. Tudo isso foi sendo desmontado. Então, o que você tem? Por um lado, a gente tem uma falta de controle de preço, então tem uma perda de safra, o preço sobe, e aí a população periférica, que está sempre num grau de vulnerabilidade maior, imediatamente fica sem acesso a esse alimento. Porque se para mim o feijão subir 2, 3, 4 ou 5 reais, eu ainda vou poder comprar o feijão. Sim. Mas uma família que vive com 1, 2 ou 3 salários mínimos não vai poder comprar. E aí ela já deixou de comprar carne, ela já deixou de comprar o leite, né? A vulnerabilidade tem que ser medida sempre. Então, essa insegurança alimentar que a gente fala, ela é muito resultado do aumento da vulnerabilidade, de uma falta de política pública que prepara o país para esses eventos climáticos. Jamila, para você dividir com a gente o que você acompanha do ponto de vista político, o poder do tal do agro no Brasil, agro que diz que é pop, você podia me dizer, o agro é pop? Porque pop no imaginário se utiliza para dizer que é popular, né? Exato. É uma forma de popularizar, de ganhar mentes e corações com a ideia do agro. O agro é pop? Douglas, o agro não é pop, não é tech e muito menos tudo, né? Esse é, inclusive, o título de um artigo que eu escrevi com um grande colega da Federal da Paraíba, o Marco Metidiero. E por que a gente fala isso? Por que a gente brinca, né? Se fosse pop, tech e tudo, não precisava fazer tanta propaganda, né? Então é sinal de que não é. E por que não é? Porque não produz alimento, não emprega mão de obra. Quando a gente olha a agropecuária, de fato, é muito pouco que está empregando de mão de obra. Quem emprega mão de obra, mais de 70% da força de trabalho está na agricultura familiar, no campo, não está no agronegócio. A gente pode ter hectares e hectares ali com cana, com soja, com gado, e aí passa um drone para controlar aquilo.
né? Não tem gente ali trabalhando ou vivendo. Não é tech porque importa insumo, e a gente está vendo agora com a questão da guerra na Ucrânia, como o desespero do agronegócio porque não tem mais insumo, o insumo ficou caríssimo porque vem tudo de fora, né? Então nem sequer o insumo ele produz, ele não arrecada. Então a gente tem aqui a Lei Candir desde a época do Fernando Henrique, que isenta as exportações. Então, para quem produz soja, arroz, por que o arroz fica caro? Porque vai tudo para fora e aí deixa de ter arroz aqui dentro, né? Então, para eles é muito mais interessante exportar, porque tem isenções, do que vender até dentro do próprio mercado interno. Então, o agronegócio, fora toda a questão de devastação ambiental ligada à monocultura, ao uso intensivo de agrotóxicos e a violência. O agronegócio é marcado, ele tem essa cara tech, pop, né, essa cara moderna, mas a gente tem trabalho escravo até hoje em muitas regiões. Tem até um filme que vai ser lançado, eu estou querendo assistir, que vai abordar a questão do trabalho escravo moderno. Então, o agro, ele tem essa marca, né, de violência, inclusive. Então, não dá para dizer que é pop, tech, tudo. Acho que muito pelo contrário, né? E tem um exercício permanente deles da disputa cultural também, né? Exato. Tem muito investimento em cultura, em forjar uma determinada cultura, um investimento em setores da cultura, da música. Um imaginário, né? Isso tem tido um efeito enorme, né? Muito, assim, a gente até cita nesse artigo, né? Repara que todo Big Brother tem o agroboy deles lá, né? E aí tem o marketing das indústrias do agronegócio. Você tem quem financia esse forró universitário. Estava ouvindo outro dia uma notícia sobre isso. Então, ele vai inserindo essa ideia de que o campo brasileiro fica mais ligado a esse imaginário do que é o campo, sabe, norte-americano, do agroboy tal, com aquele carrão, e não está olhando para quem de fato faz agricultura, que, aliás, eles, muito espertos na propaganda, quando eles falam o agro, e eles colocam lá o produtor familiar produzindo alimento. Só que na hora de fechar política pública, na hora de pegar crédito, na hora de fazer demarcação, regularização de terra, essa família está fora. Mas eles se utilizam, inclusive, dessas imagens para se promover. Então é muito perverso esse jogo mesmo. É importante a gente ficar de olho e perceber que esse agro aí, do agronegócio, é o agro do tóxico, é o agro da morte, é o agro da fome. Tem nada de pop. A gente volta daqui a pouquinho para o nosso último bloco. Estamos de volta com o programa O Tempo Virou, onde a gente discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e a sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. Jamila, fala um pouco para a gente do seu trabalho na Associação Brasileira de Reforma Agrária e o que vocês têm proposto para o país. Então, Douglas, a ABRA é uma associação bem antiga, já ela vem da década de 60, pouco depois do golpe, e ela vem justamente para buscar sempre forçar com que o Estatuto da Terra, né, onde está lá escrito o que é a função social da terra e o que é a reforma agrária, que isso se concretize, que isso saia do papel. E, de alguma maneira, a luta, né, a proposta da ABRA continua sendo essa, fazer com que a função social da terra se cumpra. O que é a função social? Ela tem que garantir, a terra e a grande propriedade, particularmente, esse princípio constitucional incide sobre a grande propriedade, ela tem que respeitar as leis ambientais, ela tem que ser produtiva, ela tem que respeitar as leis trabalhistas e ela tem que ser benéfica tanto para os trabalhadores como para os donos da terra, ou enfim, para a sociedade como um todo. O princípio, na verdade, é esse, né? E o que a gente faz é falar, olha, é isso que tem que acontecer. E para isso acontecer tem que ter reforma agrária, tem que ter política de crédito, tem que ter política de assistência técnica, não pode ter grilagem, sair regularizando grilagem de terra, que é uma coisa que o tempo todo acontece. Então a ABRA busca, na verdade, incidir politicamente, mas não sozinha. A gente faz isso, mas a gente faz isso sempre muito articulado com os movimentos sociais do campo, com entidades ambientalistas, sindicatos rurais. Somos muitos, né? Na verdade, é uma grande rede que compõe a ABRA.
Então a gente busca sempre, de alguma forma, nessa articulação, por meio de fóruns, campanhas e muito debate político, fazer com que o princípio da função social da terra ele aconteça de fato no Brasil. Jamila, esse é um ano de eleição, para nós todos uma eleição definidora e histórica, para a história do Brasil e para temas que são muito importantes, como o da reforma agrária. E a relação com o campo, com a posse de terras no Brasil, com a vida do povo camponês, quilombolas, ribeirinhos, povos indígenas. Como é que você percebe esse ano eleitoral e os desafios que ele apresenta? Eu percebo assim com muita preocupação. É urgente tirar o governo Bolsonaro, assim, tem que acabar esse governo, porque muitos dos processos que estão em curso, eles não têm mais volta se avançar um pouco mais. Então a gente tem, por exemplo, índices de desmatamento que, se continuarem avançando como estão avançando, a floresta depois não vai conseguir se recuperar, ela não vai se recompor. A gente tem o extermínio de população que essas pessoas não vão reviver, né? Elas estão sendo mortas. A população preta nas cidades está sendo morta, a população indígena está sendo morta, camponês está sendo morto, ambientalista está sendo morto, defensor de direito humano está sendo morto. Os números de violência no campo são assustadores, o aumento que teve, né? E essas vidas não se recuperam, essas vidas são vidas perdidas. Então, a gente tem uma urgência muito grande em acabar com esse governo, a qualquer custo, assim, tem que tirar esse cara de lá, e o que vier depois a gente aí pensa. E aí a gente tem que pensar, na minha opinião, assim, com a participação de toda essa população. Tem que ter indígena pensando projeto de país, tem que ter mulher preta pensando projeto de país, tem que ter gente da periferia pensando projeto de país. A gente tem que repensar o projeto econômico, tem que ter camponês pensando o projeto de país. Porque não dá para a gente ficar nesse... Pode sair Bolsonaro, mas se a gente continuar reprimarizando a economia e dependendo de exportar commodity a preço de banana, sabe? Qual é o futuro do país? A gente vai continuar destruindo a Amazônia, vai continuar destruindo o Cerrado, vai continuar destruindo o Pantanal, né? Então, a gente tem que entender que todas essas vidas importam, toda essa natureza importa para a gente ter um futuro sustentável, e sustentável no seu tripé, né? Economicamente, ambientalmente, mas socialmente também. Então, a urgência agora é acabar com esse governo. É a emergência do agora, inclusive levar essas populações que você nomeou para o Congresso Nacional. Exato. Tentar substituir a tal da bancada do agro que está lá para esse serviço. A representatividade tem que mudar, esse Congresso não vai dar mesmo, assim. Jamila, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Essa Eu que aula agradeço. Maravilhosa. Prazer enorme. Antes de ir embora, fala para a galera aí, ó, como é que faz para encontrar você ou acompanhar o trabalho que vocês realizam na associação? Poxa, acho que o mais fácil é pelo meu nome, procura aqui, é difícil achar alguém com esse meu nome complicado, então acho que dá para procurar pelo Instagram, pelo Facebook, ou procurar o site da Abra também. E a Mila? Goldfarb. É isso aí. Acho que só tem eu no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT e no YouTube. O conteúdo desse e de outros programas estão disponíveis nas nossas plataformas. Você pode compartilhar, espalhar para sua família, para os seus amigos, na escola, no cursinho popular, nas universidades e debater sobre crise climática no Brasil e no mundo. Esse foi mais um O Tempo Virou. Grande abraço, a gente se encontra na próxima semana. Valeu!